Estudar a Bíblia. A importância de se estudar a Bíblia. Nenhum bom cristão deveria ser deficiente no conhecimento da Palavra de Deus, pois a maneira de Deus falar aos homens hoje é pela reafirmação das palavras que ele já disse anteriormente. É extremamente raro que Deus fale a alguém com palavras que não estejam na Bíblia. Embora algumas vezes Deus fale diretamente a alguns que tenham caminhado mais com o Senhor, no entanto, mesmo essas declarações são, em sua maioria, palavras que ele já expôs nas Escrituras. A fala de Deus, então, é a sua própria repetição daquilo que ele já disse antes. Se os novos crentes não estiverem familiarizados com o que Deus já falou, criam um problema para Deus, na medida em que carecem do fundamento para que Deus fale com eles. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela nos revela tudo o que Deus fez por nós no passado. Ela também nos mostra por quais caminhos Deus levou os homens a conhecê-lo em dias passados. A fim de que conheçamos as riquezas e a plenitude da provisão de Deus para nós, é necessário que estudemos a Bíblia. E para entendermos por quais passos Deus nos guiará a si mesmo, também precisamos estudar a Bíblia. Além do mais, quando Deus deseja nos usar para falarmos por Ele, Ele geralmente utiliza as palavras que já pronunciou. Se ignorarmos quais são essas palavras, fica difícil para Deus falar através de nós. Seremos então pessoas sem utilidade para Ele. Assim, precisamos estocar a palavra de Cristo ricamente em nossos corações, para que possamos ouvir aquelas palavras que Deus deseja nos falar agora, e também para que possamos conhecer o mover de Deus no passado. A Bíblia é um livro extenso e sério. Ainda que gastássemos toda a nossa vida no estudo desse livro, estaríamos como que apenas tocando em suas orlas. Como pode o crente então conhecer a palavra de Deus se não gastar tempo com ela? É absolutamente impossível. Sendo assim, especialmente os jovens devem ser diligentes em estudar a palavra de Deus, de tal maneira que ao alcançarem a meia-idade e depois a idade avançada, eles tenham um rico suprimento da palavra, tanto para suas necessidades quanto para a dos outros. Qualquer que deseje conhecer a Deus precisa estudar bem sua palavra. Cada novo convertido necessita reconhecer a importância de se estudar a palavra de Deus bem no início de sua vida cristã. Deixe-me ser bem franco. Nos nossos dias há bem poucos que realmente conhecem a Bíblia. Esta geração é muito inferior no estudo da palavra se comparada com a geração anterior. Não vemos muitos daqueles gigantes da palavra de 4 ou 5 décadas atrás. Hoje encontramos na maioria das vezes leitores superficiais, onde podemos encontrar pessoas que têm estudado a Bíblia profundamente. Esta geração está empobrecida no que tange ao entendimento da palavra. Não estamos falando aqui sobre vida espiritual, mas sim sobre entendimento. As pessoas podem ser capazes de obter alguma coisa da natureza devocional deste livro, mas são poucos hoje que realmente estudam a Bíblia. A esperança agora está nos jovens. Nós esperamos ter dentro de 5 ou 10 anos um número de pessoas que realmente tenham estudado a Bíblia. Isso não é tão simples quanto parece, pois requer muito tempo. Deve-se obter um sólido fundamento da palavra de Deus, de outra forma nada pode ser edificado. A exposição da Bíblia que ouvimos hoje está completamente inadequada, levando a uma vida superficial na igreja. Como estudar a Bíblia? Como então devemos estudar a Bíblia? Existem 4 princípios básicos. A. Encontre ou descubra fatos. B. Memorize a palavra. C. Analise, deduza e compare a palavra. D. Receba a luz de Deus. Por mais variados que possam ser os métodos externos, os princípios básicos ao estudar a palavra de Deus permanecem imutáveis. E a ordem dada acima deve também ser mantida. Primeiro a descoberta dos fatos, em seguida a memorização, depois a análise e finalmente o recebimento da luz. A Bíblia contém muitos fatos espirituais que não são percebidos por aquele que é espiritualmente cego. No processo do estudo da Bíblia, a descoberta dos fatos corresponde a meio caminho andado. Ou, em outras palavras, ao descobrir os fatos na Bíblia, metade do propósito do estudo já está cumprido. É então absolutamente necessário encontrar os fatos. De outra forma, não seremos capazes de receber a luz de Deus, uma vez que esta só é concedida com base nos fatos que estão em sua palavra.
Por que é que Deus fala desta ou daquela forma? Através da análise, comparação e dedução, chegamos ao ponto de estarmos aptos para receber a luz. Assim seremos alimentados e seremos capazes de alimentar a outros. Se estudarmos descuidadamente a palavra de Deus, não seremos capazes nem de conhecê-la nem de retê-la. Tome como exemplo a força gravitacional da Terra. É um fato e uma lei universal. No entanto, para que pudéssemos conhecê-la, foi necessário que Newton a descobrisse. Antes da época de Newton, a força da gravidade já existia, mas ela permaneceu encoberta. Um belo dia, Newton estava descansando sobre uma macieira e uma maçã caiu sobre a sua cabeça. Assim, ele veio a descobrir a lei da gravidade. Não que antes disso o fato não existisse. O fato já estava lá e ele simplesmente o descobriu. Da mesma forma, é uma questão de grande importância ser capaz de descobrir fatos fundamentais na Bíblia. Por exemplo, o que a Bíblia registra e o que ela omite é de profundo significado, porque ela diz coisas diferentes em passagens diferentes. Deus proibiu a mudança de qualquer palavra do original, porque então em alguns lugares o singular é empregado, enquanto em outros é o plural. Porque algumas vezes são mencionados claramente os anos, e outras vezes muitos anos são omitidos. Esses são alguns exemplos de fatos que devem ser notados. Pelas razões mencionadas acima, a pessoa que estuda a Bíblia não deve ser descuidada diante de Deus. Ela não pode dar-se ao luxo de ser desatenta. Ela deve ter uma mente pura, pois a palavra de Deus é pura. Então, logo ela ouve a palavra de Deus, ela deve ser capaz de perceber onde a ênfase está. Mas muitos cristãos leem a palavra sem ouvir qualquer coisa. Eles não descobrem nem os seus fatos, nem as suas chaves. Número 1. Exemplos de métodos comparativos. Vamos tomar algumas ilustrações simples. Em Cristo. Ao estudarmos a palavra de Deus, veremos que o Novo Testamento somente usa termos tais como no Senhor, em Cristo Jesus, mas nunca em Jesus ou em Jesus Cristo. Isso é o que chamamos de descoberta de um fato. Devemos tentar nos lembrar de todas as passagens onde estes termos são empregados. Então, devemos compará-los com os termos que não são usados. Porque em um certo lugar o termo em Cristo é empregado, mas não em Jesus? Porque se menciona em Cristo Jesus, mas não em Jesus Cristo? Porque a Bíblia não usa nenhuma vez o termo em Jesus Cristo? Após analisarmos e compararmos a palavra, chegamos ao ponto de poder esperar que Deus nos dê luz para que possamos ver. Dessa forma, veremos que Jesus é o nome terreno do nosso Senhor. Jesus Cristo significa que este Jesus será um dia o Cristo. Cristo é o nome dado a ele após a sua ressurreição e unção por Deus. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2, versículo 36. Portanto, este é o seu nome de ressurreição. Em Romanos nós encontramos Cristo Jesus, significando que o Cristo de hoje é o Jesus de ontem. Cristo Jesus se tornou seu nome agora. O termo Jesus Cristo é bastante diferente do termo Cristo Jesus. Cristo é Jesus anteriormente e Jesus mais tarde veio a ser Cristo. Nós podemos estar somente em Cristo, mas nunca em Jesus. Podemos estar no Senhor ou em Cristo Jesus, mas não em Jesus Cristo. Quando o Senhor vivia na terra, não podíamos estar nele, pois se estivéssemos, compartilharíamos da sua cruz e da obra de redenção. Não, somente ele é o Filho unigênito de Deus, nós não temos qualquer parte nisto. O seu nascimento em Belém é algo de que não podemos compartilhar. Então, por que é que podemos estar em Cristo? Mas vós sois dele em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1, versículo 30. Não diz em Jesus, mas em Cristo Jesus, pois estamos ativamente unidos a ele em sua ressurreição, após ele ter morrido e ressuscitado dentre os mortos. Ali Deus o fez Senhor e Cristo, e ali, pelo Espírito, Deus nos uniu a ele. Sangue e cruz em Romanos. Sabemos que Romanos, capítulos de 1 a 8, trata da obra redentora do Senhor. Esses 8 capítulos são divididos em 2 partes. Capítulos 1 até o 5, versículo 11, formam uma parte e o capítulo 5, 12 até o capítulo 8 formam outra parte. Todos que estudam a Bíblia ficam impressionados com o fato de que na primeira parte a cruz não é mencionada.
enquanto que na segunda o sangue nunca é referido. A primeira parte fala somente do sangue e não da cruz. A segunda focaliza a cruz e não o sangue. Após conhecer e memorizar o que Deus falou e o que ele omitiu, podemos então começar a analisar. Basicamente, há dois métodos de análise. Um deles consiste em dissecar a fim de observar o detalhe mais cuidadosamente. O outro consiste em agrupar para ter um quadro mais abrangente. À medida que consideramos individualmente Romanos 1 a 8, nos será dada a luz para vermos que o perdão dos pecados e a justificação são pelo sangue, mas o livramento do poder do pecado ocorre através da cruz. O livramento vem não do sangue, mas da cruz, enquanto que o perdão vem não da cruz, mas do sangue. Tendo-se memorizado os suficientes versículos da Bíblia, pode-se agora tentar analisá-los diante de Deus. É possível não haver no início capacidade para compreendê-los, mas após um mês de tentativas ou mesmo meio ano, o entendimento pode ser ganho. Eu mencionei anteriormente que se alguém é capaz de encontrar os fatos, ele já recebeu metade da luz. Se alguém, no entanto, é incapaz de descobri-los, isso somente demonstra que ele não está atento. Os jovens, portanto, devem se exercitar em serem leitores cuidadosos. Aquele que não procura os fatos revela ser alguém descuidado. Ele não saberá nem o que Deus falou, nem o que Deus omitiu. Como isso pode ser chamado de estudo da palavra de Deus? Lembre-se de uma coisa: o fato de alguém estar qualificado para ser um ministro da palavra de Deus depende de sua capacidade de encontrar fatos enquanto estuda a Bíblia. Todo e qualquer ministro da palavra de Deus precisa ser uma pessoa vigilante e acurada. Os fatos são como picos de montanhas sobressaindo-se notavelmente. Os preguiçosos, descuidados, confusos e insensíveis não saberão como ler a Bíblia, por serem incapazes de encontrar os fatos de Deus. Número 2. Exemplo do método analítico. Voltemos-nos agora do método comparativo para o método analítico. Por exemplo, usemos o registro de João com respeito ao envio do Espírito Santo. Ao lermos os capítulos 14 e 16, encontramos a promessa do Senhor Jesus. Há algo de especial nesta promessa? Considere a seguinte passagem: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. João 14, versículos 16 ao 20. Que fato nós descobrimos aqui? Na primeira parte dessa passagem vemos que a palavra ele é usada, mas na segunda parte o pronome é mudado para eu. Há uma alteração de ele para eu. Tendo notado o fato e memorizado todos esses versículos, devemos agora proceder à sua análise. O Senhor menciona outro Consolador. Outro implica que é um segundo. Por exemplo, eu vou lhe dar uma outra xícara. Simplesmente significa eu vou lhe dar uma segunda xícara. Pedirei a outro para lhe ajudar, se refere a um segundo ajudante. O Pai enviará um outro Consolador, isto é, um segundo Consolador. Uma vez que existe o segundo Consolador, deve haver previamente o primeiro, exatamente como outro ajudante implica na presença de um primeiro, e outra xícara implica na existência de uma primeira. O fato de que há dois Consoladores foi assim estabelecido. O que o Senhor diz sobre o segundo Consolador? A fim de que esteja para sempre convosco. Quem é ele? Parece que nós não o conhecemos, e no entanto o Senhor diz que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis. Por quê? Porque ele habita convosco. Se eu fosse um dos 12 discípulos naquele dia, certamente perguntaria: Ó Senhor, tu disses que o Consolador habita comigo, mas eu não o vejo nem quando estou dormindo, nem quando estou acordado. Eu não o vejo quando estou comendo ou quando estou andando. De fato, nunca o conheci. Como podes dizer que eu o conheço? Mas note, logo em seguida a palavra ele habita convosco estará em vós. Ele continua dizendo: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Após analisar a passagem, descobrimos que ele mudou para eu. Em outras palavras, eu sou ele.
Enquanto o Senhor Jesus estava na terra, ele era o Consolador, ou seja, o Espírito Santo nele era o Consolador. Isso é ver a luz. Na terra, o Senhor e o Espírito Santo são um, pois este habita nele. Ele é visto e conhecido pelos discípulos porque ele habita com eles. Mas agora outro Consolador é enviado. O Senhor iria morrer, ressuscitar e voltar novamente. Como ele voltaria? Ele voltaria no Espírito Santo de tal forma que ele não deixaria seus discípulos órfãos. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Por um pouco vocês não me verão, mas após um pouco de tempo vocês me verão novamente, e eu viverei em vocês. No versículo 17, ele estará em vós, mas agora no versículo 20, eu em vós. O ele acima é, portanto, o eu dos versículos seguintes. No primeiro momento é o Espírito Santo em Cristo, no último momento é Cristo no Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a segunda pessoa do Senhor Jesus. Como o Filho é a segunda pessoa do Pai, assim o Espírito Santo é a segunda pessoa do Filho. Somente a forma é mudada. É, portanto, evidente que o princípio básico para se estudar a Bíblia é encontrar fatos. Realmente não depende de quantos capítulos uma pessoa lê ou quanto ela memoriza. Se ela não pode encontrar fatos, ela não receberá luz alguma de Deus. Para um obreiro, a habilidade de encontrar fatos na Bíblia é um requerimento fundamental. Paulo era alguém que tinha grande habilidade em encontrar fatos. Ouça o que ele diz no 3º capítulo de Gálatas. Quando ele leu Gênesis, ele descobriu na promessa de Deus a Abraão: na tua semente serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 22, versículo 18. Que a semente ali está no singular, não no plural, e portanto aponta para Cristo. Paulo descobriu um fato na Bíblia. Ora, há dezenas de milhares de fatos como este mencionado. O quão ricos somos na palavra de Deus depende grandemente de nossa habilidade em encontrar fatos. Número 3. Exemplo do método dedutivo. Vamos agora ilustrar o método dedutivo. Tome, por exemplo, a questão de fazer imagens. Êxodo 20, versículo 4 ordena: não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Mas em Gênesis, Deus mesmo diz: façamos o homem à nossa imagem. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Gênesis 1, versículos 26 e 27. Também em Êxodo 26, Deus ordenou ao povo de Israel: farás também um véu de estofo azul, púrpura e carmesim, e de linho fino retorcido. Com querubins o farás de obra de artista. O querubim tem a semelhança de um homem, e cada um tem 4 faces: a de um homem, de um leão, de um bezerro e de uma águia. Ezequiel 1, versículos 5 e 10. Este véu seria para separar o Santo dos Santos do lugar santo. Após colocarmos juntas estas passagens, a pergunta será naturalmente feita: Deus contradisse a si mesmo? Por um lado, ele ordenou que não se fizesse qualquer imagem, e ele julgou a Israel por terem fabricado a imagem do bezerro de ouro. Por outro lado, ele mesmo ordenou que eles fizessem a imagem do querubim. Por que a Bíblia tanto permite quanto proíbe a feitura de imagens? Porque nenhuma imagem é permitida, exceto a do querubim. Para que aponta a imagem do querubim? Isso nos levará a Hebreus. Hebreus 10, versículo 20 indica que o véu tipifica a carne de Cristo, significando o próprio Senhor Jesus. Em outras palavras, todas as imagens são ídolos, exceto aquele que é a imagem de Deus. Note o que Gênesis 1, versículos 26 e 27 diz: quando a divindade estava em conselho, foi decidido fazer um homem à nossa imagem. Mas quando veio a real obra criativa, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. No versículo 26 está o plural nossa, enquanto que no versículo 27 ocorre uma mudança para o singular sua. Essa alteração do pronome plural para o singular é um fato a ser reconhecido que revela que na divindade somente uma pessoa tem uma imagem, e que essa pessoa é Cristo. Combinando todas essas passagens, nós concluímos que Deus rejeita todas as imagens, exceto uma, o seu próprio Filho. Alguns notáveis estudiosos da Bíblia. Através dos séculos, muitos filhos de Deus têm gasto tempo com a palavra de Deus.
Alguns dos melhores cérebros nestes 2000 anos têm estado ocupados com o estudo da Palavra de Deus. Na verdade, Deus tem escolhido mentes de excelente categoria neste mundo para se dedicarem ao estudo de sua Palavra. Isso faz parte da herança da Igreja. Vamos primeiro mencionar os críticos textuais, aqueles que analisaram a letra da Bíblia. Por que uma tarefa assim foi necessária? Porque não existia imprensa quando a Bíblia foi escrita pela primeira vez, e além disso, ela era um livro proibido. Se alguma pessoa fosse encontrada com uma Bíblia, podia ser lançada às feras. E para que pudesse ler a Bíblia, a pessoa tinha que copiá-la. Isso só podia ser feito um pouco de cada vez e com muita pressa para que não fosse encontrada pela polícia. Sob tais circunstâncias, os erros eram inevitáveis ao se fazer a cópia. Mesmo hoje, com as composições tipográficas, os erros são inevitáveis. Quanto maior então era a possibilidade de cometê-los quando cada palavra tinha de ser copiada à mão. Era extremamente fácil deixar passar alguma letra ou adicionar um pequeno ponto. As pessoas no primeiro século copiavam apressadamente e as pessoas dos séculos posteriores copiavam à mão. Hoje nós temos um grande número de manuscritos copiados à mão, com algumas variações textuais. Por isso Deus levantou muitos que se especializaram em criticar a letra da Bíblia. Eles ajuntaram muitos manuscritos e os compararam palavra por palavra, letra por letra. Esse é um trabalho que consome tempo, pois cada letra no Antigo e Novo Testamento tem que ser verificada. Alguns especialistas viajaram a vários países, visitando muitos museus para verificar, às vezes, apenas uma carta. A sua devoção deve nos levar às lágrimas. Eles são os grandes eruditos do hebraico e do grego. Eles gastaram toda a sua vida em tais pesquisas. Como agradecemos a Deus por tê-los levantado para essa difícil tarefa. Além disso, temos os tradutores da Bíblia. Muitas pessoas ao redor do mundo gastaram muito tempo traduzindo cuidadosamente a Bíblia. Por exemplo, Darby foi usado por Deus para traduzir a Bíblia em italiano, francês, alemão e inglês. A edição popular da Bíblia em chinês é o trabalho combinado de um grande número de eruditos. Às vezes, eram gastas 11 horas em um só versículo. Em seguida, temos aqueles que escreveram dicionários bíblicos. Deus levantou muitos em diferentes países para estudarem palavras, animais, plantas e gado. Eles nos deram dicionários bíblicos que nos ajudam imensamente a entender a Bíblia. De outra forma, como poderíamos saber o que é o cedro ou o isopo? Tudo na Bíblia foi estudado, até mesmo a diferença entre uma túnica e uma capa. Entre os escritores dos dicionários bíblicos estão Philip Scaffey e William Smith. O dicionário de Scaffey, escrito no século passado, é considerado um dos melhores. Logo após vêm os compiladores de concordâncias. Uma vez que a Bíblia é um livro tão extenso, não é fácil encontrar um determinado versículo. Daí então a necessidade de uma concordância. De fato, a Bíblia é o único livro que tem concordância. A primeira concordância compilada foi a de Cruden. Cruden gastou muitos anos na compilação da sua concordância. Enquanto executava essa tremenda tarefa durante um tempo tão longo, ele teve problemas de saúde mental e o trabalho teve que ser interrompido. Entretanto, ele retomou a compilação após sua recuperação 6 anos mais tarde. Ele literalmente deu a sua vida para a compilação. Agora é simples e fácil encontrarmos uma palavra importante na Bíblia, mas muitas foram as horas gastas reunindo todos os versículos onde uma palavra em particular aparece. É necessário quase que uma memória de super-homem e um esforço prodigioso para colocar em ordem todas as palavras importantes. Após Cruden vieram as concordâncias de Strong, Young e Wigram, mas todas elas são baseadas no trabalho de Cruden. Cada concordância tem sua própria especialidade, e todas as 4 são bastante fidedignas. Seguindo os compiladores acima mencionados, estão aqueles que pesquisaram a cronologia bíblica. Eles meticulosamente tentaram computar os anos desde a criação do homem até Cristo. Entre esses estão o arcebispo Urscher e Philip Mauro. A maravilha da Bíblia é que existem versos bíblicos que se conectam, sem interrupção, desde a criação do mundo até a época de Cristo. Deus preservou esta cronologia dando-nos um versículo aqui e outro ali.
Às vezes parece que estão faltando alguns versos, no entanto, podemos sempre encontrar os elos perdidos através de uma pesquisa diligente. Os anos desde a criação de Adão até o nascimento de Cristo são como uma corrente sem quebras. A seguir estão as pessoas que estudaram a estrutura numérica da Bíblia. Dentre esses, há duas escolas diferentes, uma é representada por Grant e a outra pelos eruditos judeus chamados maçoretas. Há 30 anos, um russo de nome Ivan Panin também computou a estrutura numérica. É maravilhoso saber que cada número na escritura tem a sua estrutura particular. Por exemplo, considere o número 12. Nós temos 12 tribos, 12 apóstolos, 12 fundamentos, 12 meses e 12 frutos. Deus usa o número 12 com consistência. Ele pretende manifestar a sua obra nesse número. Grant, em sua Bíblia numérica, abriu isso para os filhos de Deus. Outra escola tentou fazer cálculos utilizando as letras das palavras bíblicas. Nós sabemos que nem o hebraico nem o grego têm números como os arábicos, 1, 2, 3 e 4. Eles usam seus alfabetos para representar os números. Cada letra hebraica ou grega tem um valor numérico. Ivan Panin, o famoso matemático durante o regime czariano, e seus alunos somaram as letras de toda a Bíblia. Outra escola contou as letras do Antigo Testamento de acordo com os parágrafos e os versículos. Isso tinha por objetivo ajudar os copiadores de gerações posteriores a não cometer erros. Por exemplo, suponha que existam 504 letras em um certo parágrafo. Se o parágrafo fosse copiado com 505 letras, isso significaria que o copiador escreveu uma letra a mais. Os 5 livros de Moisés são constituídos de 187 capítulos, 5.845 versículos, 63.467 palavras e mais de 300.000 letras. Não estou tentando dizer que tal computação tem algum valor especial. Estou simplesmente querendo mostrar aos jovens crentes como as pessoas têm gasto o seu tempo com a Bíblia. Há uma quarta escola representada por Howard Osgood, uma pessoa muito culta. Ele gastou muito tempo estudando as Escrituras e contou todas as palavras da Bíblia. Por exemplo, o número total de palavras usado no Antigo Testamento é de 6.417, das quais 1.798 palavras são usadas apenas uma vez, 728 palavras são usadas 2 vezes, 448 são usadas 3 vezes e 3.443 palavras são usadas mais do que 3 vezes. No Novo Testamento, o número total de palavras usadas é de 4.867. Das quais 1.654 palavras são usadas apenas uma vez, 654 são usadas 2 vezes, 383 são usadas 3 vezes e 2.176 são usadas mais do que 3 vezes. O total de palavras usada no Antigo e no Novo Testamento soma uma quantia de 11.284 palavras. Isto é a Bíblia. Em sua língua original foi formada pela utilização dessas 11.284 palavras. Finalmente, houve algumas pessoas que se especializaram em estudar terminologias ou ênfases na Bíblia. Por exemplo, Newberry se especializou em estudar terminologias e Rutherham em estudar as ênfases. Sabemos que no grego original, cada sentença na Bíblia tem a sua ênfase. A ênfase em Mateus 5, ouviste o que foi dito. Eu, porém, vos digo, está na palavra eu. A ênfase em Mateus 6, eles já receberam a recompensa, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Está nas palavras eles já, e teu Pai te recompensará. Rotherham gastou toda a sua vida procurando encontrar essas ênfases. Sugestões práticas para se estudar a Bíblia. A Bíblia deve ser lida diária e consecutivamente. É melhor que o Antigo e o Novo Testamento sejam lidos simultaneamente. A leitura não deve ser muito rápida, mas sim diária e sistemática. George Miller, antes de sua morte, agradeceu a Deus por tê-lo capacitado a ler a Bíblia 100 vezes. Os novos crentes devem se lembrar do número de vezes que leram a Bíblia toda. Comece com Mateus no Novo Testamento e com Gênesis no Antigo Testamento, e leia por completo ambos os testamentos. Marque o número de vezes na sua Bíblia. Nós esperamos que cada crente seja capaz de lê-la completamente 100 vezes. Se uma pessoa viver por 50 anos como cristão, ele deverá ler a Bíblia pelo menos 2 vezes por ano para alcançar as 100 vezes.
Ao se estudar a Bíblia, 2 tempos diferentes devem ser separados e 2 Bíblias devem ser usadas. O tempo separado durante a manhã deve ser acompanhado com oração. Este tem o propósito de edificar a vida espiritual da pessoa. Apenas 3 ou 4 versículos cada manhã são suficientes. Orações com meditações devem ser misturadas com a leitura. O período de tempo à tarde é devotado a um conhecimento maior da Palavra de Deus. Portanto, um tempo mais longo pode ser gasto na leitura. Este é também um tempo para se encontrar fatos na Bíblia. Se possível, use 2 Bíblias, uma para o período da manhã e uma para o período da tarde. Na Bíblia utilizada de manhã, nada deve ser escrito dentro, exceto um registro de datas nas quais a pessoa tem tido experiências especiais com Deus enquanto lê uma passagem em particular. A Bíblia da tarde deve registrar a luz recebida durante a leitura. Portanto, tudo de valor pode ser nela escrito. Círculos, linhas retas ou linhas coloridas podem ser traçados por todas as páginas. Ao ler a palavra repetidamente, o nosso conhecimento da Bíblia aumentará gradualmente. Se possível, tente memorizar 1 ou 2 versículos a cada dia. Isso pode ser difícil no início, mas será de grande ajuda mais tarde.